Olá, meus confrades. Quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, dando uma pequena pausa nos vídeos sobre cachimbo, como eu havia vos dito, eu tenho 3 ou 4 resenhas de livros para lhes apresentar. Resolvi trazer hoje, a princípio, a resenha do Caso dos Exploradores de Caverna, do escritor Lon Filler. Esse que é um clássico do direito, que assim, como eu acabei de me formar em direito, acho que seria interessante ter no canal. Bom, o livro é uma ficção jurídica que versa acerca de uma situação extrema, na qual um grupo de exploradores de cavernas acabou preso dentro de uma caverna no ano de 4300. Sem comida e em vista da demora do socorro, Wetmore, um dos aprisionados, sugeriu que um deles deveria morrer para que os outros pudessem se alimentar, o que deveria ser decidido por algum método que teria por base um jogo de sorte. Porém, logo depois ele se arrepende e decide não participar mais desta situação. Todavia, os outros aprisionados decidem tirar a sorte num par de dados que estava ao seu alcance. Um deles jogou por Wetmore, que não fez nenhuma objeção. Wetmore acabou tendo azar no tal jogo. Foi morto e devorado pelos seus colegas, que ao se alimentar dele conseguiram sobreviver. A partir disso, temos uma série de juízes que debatem acerca da condenação ou absolvição dos réus, que já haviam sido condenados em primeira instância, mas que todavia recorreram. No final, os réus são sentenciados à forca. Em verdade, a pretensão do autor é analisar de que modo a lei se aplicaria a esse caso. Ele, por meio de suas personagens, avalia diversas interpretações possíveis da lei para o tal caso, sendo as seguintes. Primeira, Truepenny, primeiro juiz, sugere o princípio da clemência executiva para mitigar os rigores da lei. Segundo, Foster, sugere que a lei não seria aplicável, pois os réus estariam distantes de qualquer ordem jurídica e em um estado de natureza. Faz analogia ao princípio da legítima defesa. Terceiro, Tetton, o acordo firmado pelos homens seria absurdo. Não se tem certeza de quando se extraíram da lei ou de quando começou a vigorar o estado de natureza. A excludente da legítima defesa não poderia ser aplicada ao caso, pois os réus agiram intencionalmente e com resolução a respeito do que fariam. Quarto, Kim, deveria ser deixado de lado a questão da clemência executiva e se o que os homens fizeram foi certo ou errado. Por não ser de competência do tribunal, o que deveria ser analisado é se os homens deliberadamente tiraram a vida de Wetmore. O texto da lei deveria ser aplicado em sua totalidade. Quinto, Handy, a opinião pública deveria ser levada em consideração. O bom senso seria mais razoável que ficar perscrutando instrumentos jurídicos. Em suma, a questão não possui solução definitiva. Ela pode, como foi pelos personagens do livro citados acima, interpretada sobre vários aspectos, sejam eles jurídicos ou não, o que levaria cada pessoa, seja ela um jurista ou não, a ter uma opinião diferente. Aqui vai a opinião do resenhista, que acaba de se tornar bacharel em direito, a cuja classe tal livro é fortemente recomendado. Antes da lei, é importante avaliar a condição de ser humano, da qual pertence todo homem. Imagine-se nessa mesma situação, padecendo de uma fome implacável que lhe rói o estômago, preso em um buraco donde as esperanças de sair são quase nulas. O instinto de sobrevivência obviamente falaria mais alto. Ele nos equipara a todas as outras feras existentes no mundo. É capaz de nos reduzir à nossa condição animalesca, tirando-nos a razão. Ainda assim, aqueles homens, ao invés de começar a se degladiarem, mantiveram sua razão e decidiram por si mesmos ao infame acordo. Logo, a primeira sugestão se faria aplicável ao caso, a clemência executiva. O perdão judicial seria adequado, vez que era uma situação extrema. Os indivíduos se encontravam em um estado de necessidade e houvera uma votação. Isso não seria aplicável caso todos tivessem começado a se matar e só restasse um. Nesta hipótese, o sobrevivente deveria ser condenado, não por ter pensado apenas em si. O seu instinto de sobrevivência não deveria ser condenado, mas tão somente a sua vileza em assassinar os seus confrades a sangue frio.
Os réus de fato estavam distantes da lei naquele momento. Não haviam meios possíveis de seguir a legislação naquela situação. Os mesmos estavam afastados dos domínios da lei, em um estado de necessidade, e instituíram o seu próprio código. Tal fato pode equiparar-se ao contrato social. O contrato social é fundamentado em um pacto convencional por meio do qual os cidadãos, em condições justas, abrem mão de seus direitos individuais e consentem com o poder de uma autoridade na qual depositam confiança. O Estado resultante desse acordo tem o dever de proteger os cidadãos. Tal fato equipara-se à condição do contrato social, do qual todo cidadão já nasce fazendo parte, pois aquela resolução fora aceita por todos. Ainda que Wetmore tenha se arrependido posteriormente do acordo, ele já havia dado a sua palavra, o que nesse caso pode se equiparar à sua assinatura. E não tendo esse acordo cláusulas ou sido redigido em qualquer lugar, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos, ou seja, se foi acordado, deve ser levado a cabo. Caso contrário, resultaria em perdas para as outras partes que compõem o mesmo. Em se tratando da gravidade do acordo, de fato, o mesmo era absurdo. Todavia, o que deve ser levado em consideração é o extremo no qual aqueles indivíduos se encontravam. Situações extremas pedem medidas de mesma natureza. E quanto ao questionamento feito acerca de quando aqueles homens se extraíram da lei da comunidade, pode-se tomar para efeitos legais o exato momento em que foram enclausurados. No que tange a excludente da legítima defesa, pode-se considerá-la como algo inevitável, vez que o objetivo de toda a lei é justamente prevenir o crime do qual ela resulta. Caso a legítima defesa fosse crime, tal lei seria infrutífera e inaplicável, vez que não há como uma lei levar qualquer pessoa a simplesmente esperar sua morte pelas mãos de outrem sem fazer nada. Novamente entra em cena a questão do instinto de sobrevivência, sem o qual nenhuma espécie de ser vivo no mundo, nem mesmo algumas espécies de plantas que liberam toxinas para não serem comidas, pode sobreviver. Entretanto, a excludente de legítima defesa só existe por um motivo. Ela é o direito que todo ser humano possui de repelir uma injusta agressão à sua pessoa. Caso seja considerado estritamente o texto legal, tal excludente não pode ser aplicada ao caso. Não é, todavia, a intenção ou resolução de cometer o homicídio que afastam a tese, vez que os elementos intenção e resolução por si só estão afastados em se tratando de uma ação que, primeiro, fora acordada entre todos, e segundo, não escolheu-se um indivíduo ao sabor da aleatoriedade, mas fez-se uma votação. A excludente de legítima defesa é inaplicável tão somente pois os réus não estavam repelindo uma injusta agressão, mas sim lidando com uma situação de vida ou morte. Ela pode servir como forma de analogia para tratar o caso em questão. Todavia, não é razoável que o caso seja julgado com base nela. Acerca da clemência executiva não ser de competência do tribunal, em se tratando do judiciário, é importante frisar que esse livro se passa em um cenário fictício. Sendo assim, não é possível precisar com exatidão quais seriam as prerrogativas de cada poder. Mas, seguindo a linha de raciocínio do livro, a clemência executiva, que para fins de facilitar o entendimento é aqui equiparada ao perdão judicial, seria a competência do poder executivo e não do judiciário. Tal questão, portanto, pode ser considerada como fator cosmético e não afeta o entendimento da linha de raciocínio aqui desenvolvida. Quanto às considerações morais, se o que os réus fizeram foi certo ou errado, é importante observar que o direito não está atrelado à moral, o mesmo não está distante dela, todavia não se encerra em seus preceitos. Não pode um juiz deliberar sobre causas com base em seus próprios preceitos de ética e moral. Ele deve, ao invés disso, seguir a lei com imparcialidade. Pouco importa se o que o réu fez foi certo ou errado, moral ou imoral. Importa saber se ofendeu ou não a lei local. Aliás, Kim, o juiz fictício que na história deliberou sobre isso, afirmou que acredita na supremacia do legislativo e que o texto da lei deveria ser aplicado em sua totalidade, desse modo reafirmando a condenação dos réus, o que ele próprio em sua condição de cidadão não faria, porém ele aqui o faz em sua condição de juiz. Novamente, a moralidade é uma questão secundária na esfera do direito
e muitas vezes as leis não atingem um de seus objetivos, que é a justiça. De qualquer forma, as leis são imperiosas e devem ser seguidas, caso contrário haveria um caos implantado na sociedade. Esse é um ponto crítico do livro, porque a aplicação total da lei seria contrária à justiça. Uma frase de Eduardo Juan Couture, um jurista uruguaio, diz o seguinte: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Essa frase fica ainda mais clara se pensarmos o seguinte: um soldado nazista que estivesse enviando um judeu para um campo de concentração na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial estava cometendo crime para a justiça alemã da época? Naquelas circunstâncias, ele estava, na qualidade de soldado, apenas seguindo a lei de sua época, o que não o inocenta do crime bárbaro que cometeu. Como se pode ver, nem sempre a lei é correta, mas mesmo assim deve ser seguida, e felizmente ela evolui para evitar situações como esta. Em determinado ponto de sua avaliação, Kim afirma que o que deveria ser discutido é se os réus haviam deliberadamente tirado ou não a vida de Wetmore. Tirar a vida dele fora apenas a consequência necessária ao cumprimento do pacto que todos tinham feito, então isso não fora feito deliberadamente, mas sim dentro do escopo do sistema contratual que os regia naquela situação, dentro daquelas condições. A respeito da opinião pública e do bom senso, sabe-se que a opinião pública é dotada de grande animosidade e que o cidadão médio, desobrigado que está de conhecer a fundo os ditames legais, seguirá aquilo que considerará como justo. Todavia, a opinião pública dificilmente é una, e em um caso desses, provavelmente haveria uma divisão entre a população, parte alegando que os réus deveriam ser condenados e parte suplicando a sua absolvição. Logo, não seria um meio eficaz de solucionar a questão. Acerca do bom senso, é importante destacar que o mesmo não afasta o direito, o que seria um erro. Não se pode julgar com base no bom senso, visto que o mesmo, por si só, já é uma forma de moralidade. Conclusão: a lei não pode deixar de ser aplicada, ainda que seja inaplicável a esse caso, pois não existe outra forma de julgar alguém que não pela lei. Todavia, a lei está munida de diversos instrumentos para fazer justiça, e ela própria é passível de interpretações. A tese da legítima defesa é inaplicável, ainda que possa ser utilizada como analogia. Então, o que resta? Absolver os réus, obviamente, pela concessão do perdão judicial ou clemência executiva, como é dito no livro. Infelizmente, isso não ocorre e o desfecho é trágico. Por fim, este é um livro, meus caros, excelente, bem curto e cuja leitura é obrigatória para estudantes de direito. Caso não seja você um estudante de direito, mesmo assim é interessante lê-lo, pois além de te fazer pensar, ele irá te apresentar um pouco do direito, levando-o a conhecer do mesmo. Bom, meus caros, é isso. Eu espero que tenham gostado dessa resenha. Eu vou ficando por aqui. Até mais, meus caros.